lá, começamos mais um programa Considerações. E como estamos no mês de maio, vamos falar sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja. Vamos prestar atenção nessa reportagem e vamos conversar daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil para alertar a população para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é lei desde dezembro de 2017 no Mato Grosso do Sul. O estado foi o pioneiro a aprovar uma lei que mais tarde se tornou política nacional sobre o tema. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual no país. São 72 casos por dia. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Violência Sexual do Ministério da Saúde, com informações referentes ao ano de 2019. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa, com 7 de cada 10 casos ocorrendo em casa, sendo as meninas o maior número de vítimas. A cada 4 vítimas, 3 são do sexo feminino. E a faixa etária com o maior número de abusos é a que vai do 0 aos 9 anos, com mais da metade dos delitos. E mais de 1/3 das situações de violência sexual ocorrem de forma repetida. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto. Apenas 1/5 dos abusos é praticado por pessoa fora da família. Com o momento atual de distanciamento social, as crianças e adolescentes em situação de abuso ficam afastadas de adultos protetores fora de casa, fazendo com que o número de atos de violência sexual, assim como a violência doméstica, aumentem expressivamente, assim como a impunidade. De cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. É preciso estar atento aos sinais de mudanças bruscas de comportamento, que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo abuso. Não se omita, disque 100 e denuncie. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita 24 horas de qualquer telefone. Muito bem, depois que observamos esta matéria da sua TV Assembleia, ficamos realmente preocupados. São dados que preocupam toda a sociedade brasileira. E Maio Laranja é justamente para essa discussão. Estamos recebendo com muito prazer, no programa Considerações de hoje, nosso querido deputado Herculano Borges, do Solidariedade, que é o autor da Lei 5.118. Também conosco a psicanalista a Viviane Vaz, que é fundadora e coordenadora do Projeto Nova, que assiste vítimas de abuso e exploração sexual, que está aqui conosco também. E a doutora Marília de Brito Martins, delegada titular da DPCA, que está conosco pela nossa videoconferência hoje, que vai participar do nosso programa. O senhor, em 2017, fez uma lei instituindo o Maio Laranja, né? E, de repente, começou a espalhar para todo o país esta preocupação. O que traz ao senhor, depois de 2017 até a presente data, os reflexos dessa lei para proteger as crianças e adolescentes do nosso país? Feliz demais em perceber que depois de 3 anos, praticamente, a lei alcançou todo o território nacional. E essa lei ela se tornou realidade. Em primeiro lugar, ela se tornou um projeto depois de uma conversa que nós tivemos com a Viviane Vaz, lá do Projeto Nova, que já desempenhava esse trabalho aí com as crianças vítimas de abuso sexual e com as famílias também. E com o objetivo de dar uma maior amplitude, nós elaboramos o projeto de lei em parceria com o Projeto Nova, com a Viviane, com toda a sua equipe. Demos entrada na Assembleia, ele tramitou na casa e no mês de dezembro de 2017 foi sancionado pelo governador. Aí já em 2018 fizemos a primeira edição, com lançamento lá no auditório da governadoria. 2019 da mesma forma, fizemos audiências públicas
e atendemos milhares de crianças nos 4 cantos do estado, com palestras, com a minha equipe, com a equipe da Viviane, do Projeto 9 e com as pessoas que se juntaram a nós nessa tarefa aí, nesse chamado do bem de proteger a família. Nós temos dito o seguinte, que a proteção à criança, ela é constitucional e está também no Estatuto da Criança e Adolescente, e é de responsabilidade da família. Mas na própria reportagem mostrou que mais de 70% dos casos, as pessoas que abusam das crianças estão dentro do ambiente familiar. Então, quem deveria estar protegendo a criança é que está fazendo com que ela seja vítima desse abuso e até da exploração sexual. E é mediante isso que nós fizemos o projeto de lei, né, Vossa Excelência, né, deputado Maurício Picarelli, na época, votou, apoiou, discursou em favor, então eu tenho minha gratidão ao senhor também de ter participado disso e estamos cumprindo a nossa chamada enquanto sociedade, que é de criar mecanismos de proteção à criança. Depois desses 3 anos, observamos aí vários estados com o Maio Laranja, de forma da lei, só que as ações do Maio Laranja, elas ultrapassaram barreiras dos estados, dos municípios, leis estaduais, leis municipais, até se tornar uma política na nossa Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então nos enche de alegria, a mim, eu acredito que a Viviane da mesma forma, que foi uma parceria que deu certo, ela na ponta e a gente estudando, trabalhando e buscando a legislação e buscando parcerias também, né, como doutora Marília, né, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria, a imprensa que também abraça e a sociedade como um todo. Então, muito feliz em perceber que depois de todo esse período se transformou numa grande realidade o Maio Laranja. Doutora Vivi, vou chamar Vivi porque eu te conheço desde menininha, né? Não cresceu muito, não cresceu muito, mas desse ano, de 2017 até a presente data, quais foram os avanços em termos de proteção às crianças e aos adolescentes que você cuidou, que você orienta, que você trabalha? Olá, né, a todos, muito obrigado por estarmos aqui, o deputado Herculano, Maurício Picarelli, uma alegria para nós. Sim, de 2017 para cá, acho que uma das principais vantagens, né, um benefício dessa lei é que a gente pode, amparado por lei, entrar nas escolas e falar sobre isso com as crianças, né, com amparo jurídico, legal. A gente trabalha nas escolas falando sobre leis, não é sobre moral, sobre o que eu penso, mas aquilo que a lei diz acerca da criança e do adolescente, acerca de violência sexual, né, os direitos da criança e do adolescente, e isso proporciona, sim, para nós um amparo, né, para que a gente possa estar fazendo isso. E, claro, também a mídia favorece muito, né, o fato de estarmos aqui num programa falando desse assunto, que é pouco falado, que a sociedade tem dificuldade de falar, as famílias têm dificuldade de falar, os professores têm dificuldade de falar. Então, o fato da mídia abrir isso, chegar nas famílias, isso é muito importante. Então, e ainda agora, né, o crescimento, a gente vê Piauí fazendo, Rio Grande do Sul, Manaus, tudo quanto é lugar do Brasil, falando desse assunto que a gente sabe que o Brasil tem índices bem vergonhosos, vamos assim dizer, né? Uma questão cultural até, de meninas e crianças serem abusadas, e o fato da gente estar falando, a gente estar quebrando o silêncio dessas crianças, né? Nós estamos dando voz para essas crianças através dessa campanha. Que bom. A doutora Marília de Brito Martins, nossa querida delegada titular do DPCA, doutora, em matéria que nós observamos, nos deixou muito assim, surpreso não, mas preocupados, né? De que cada 10 crianças, 8 são molestadas pelos próprios membros da família e pessoas que a vítima conhece, ou seja, pai, padrasto, tio, avô, né? Pode acontecer assim vizinho. Nesse último ano passado, 2019, até a presente data, quais foram as ações da DPCA em coibir e punir esses pedófilos, esses abusadores, doutora Marília? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer tratar dessa temática e levar aí essa campanha tão importante que é o Maio Laranja.
A DPCA, a Polícia Civil, por meio da DPCA, realiza uma série de atividades visando a prevenção desses crimes através de palestras, participação em campanhas, orientação tanto de crianças e adolescentes quanto de seus pais. Além disso, ações de inteligência também são implementadas pela DPCA por meio das rondas online, que monitoram o fluxo de material pornográfico infanto-juvenil na rede mundial de computadores. Além do trabalho preventivo e de inteligência, a DPCA realiza o trabalho repressivo, essência da Polícia Civil, que é a investigação de todos esses crimes que aportam a nossa unidade policial, sendo que no ano passado, em 2019, foram registrados mais de 2.700 boletins de ocorrência. Esse ano já contamos com mais de 700 boletins de ocorrência registrados. Então, todos esses delitos são devidamente apurados, instaurados inquéritos policiais, esses autores são indiciados e esses procedimentos são encaminhados à justiça para que tenhamos efetivamente um processo criminal e, ao final, uma sentença condenatória, se tudo correr dentro aí da legalidade, da normalidade, da possibilidade de se decretar essa sentença condenatória. Então, o que a gente tem que ressaltar é o trabalho diário de pronto atendimento, em que todas essas crianças e adolescentes podem comparecer à nossa unidade durante 10 horas diárias, onde eles serão prontamente atendidos via depoimento especial para que a gente possa verificar se há a prática de algum crime em desfavor dessas vítimas. Quando nós falamos de violência doméstica, nesse período de pandemia, parece que o negócio se agrava mais ainda, né? Porque as crianças estão em casa, né, com os seus familiares, não pode sair, não tem escola, não tem nada. Como que vocês analisam esse fato hoje? A gente tem trabalhado no fato, no empoderamento dessa criança, dessa família, especialmente da mãe, de acreditar na criança quando ela diz que está sofrendo algum tipo de ameaça. Então, ainda não se tem dados oficiais, né? A própria Unicef, a ONU, confirma essa informação, que sim, tem aumentado a violência doméstica, sim, tem aumentado o abuso sexual, mas ainda não é palpável os números. O que a gente precisa fazer é trazer informação para as mães, né? Que é importante elas acreditarem nos filhos. Em muitos casos, a criança às vezes sofre do vizinho, do tio, do avô, às vezes de uma mulher que está cuidando, de uma babá, e a mãe não acredita, porque é uma coisa muito ruim, difícil de acreditar, né? Então, uma coisa que a gente precisa trabalhar é que essas mães acreditem nos seus filhos e tenham um bom diálogo com seus filhos. Já que estamos em casa, é um momento de aproximar a família e não de dividir, né? Então, que aproveitem esse momento de isolamento social para terem um bom diálogo com seus filhos. Quando a gente observa que os números, né, alguns números oficiais mostram que é 80%, outros mostram 70%. Enfim, é um número muito alto. De cada 10, de 7 a 8 casos são no ambiente familiar. E lembrando que a maioria desses casos são subnotificados, porque esse tipo de crime, muitas vezes, ele pune o agressor e ele perdoa a vítima, pune a vítima, né, e perdoa o agressor. Então as pessoas têm mania de tentar resolver no ambiente, porque às vezes é um tio, é um vô, tal, ele não vai fazer mais, coloca um pano quente em cima e não denuncia e também não leva lá para psicanalista, para psicóloga tratar. Então aí quando chega, ontem até a doutora Marília falou que muitas denúncias são feitas depois que as pessoas elas chegam na idade adulta, porque agora eu tenho voz para falar, né? E nós precisamos ser voz, né, de quem não pode falar, que são as crianças. Então, eu entendo, esses números são altíssimos. Quando a gente percebe que agora as pessoas estão mais dentro de casa, tem uma campanha muito grande, fica em casa. Então, quer dizer, muitas vezes as crianças que em algumas situações não encontravam durante o dia com o abusador dentro de casa, agora está 24 horas dentro com o abusador. Então, nós temos orientado também
como é dever da sociedade, que a vizinhança fique ligado, né? O que pode estar acontecendo, os sinais que essa criança está. Às vezes a criança ela emite sinais sem poder falar, sem precisar falar. É uma criança isolada, uma criança explosiva, uma criança triste. Então, eu acredito que os casos, como a Viviane falou, não dá para mensurar, mas aumentou muito porque se já é em torno de 70%, 80%, quando está na rotina normal, imagina quando está todo mundo dentro de casa. Então, eu acredito que deve ter aumentado. Outra coisa que eu achei interessante lembrar, que, por exemplo, a criança, num período, ela estava na escola, agora ela está em casa. E aí tem a questão dos crimes cibernéticos. Telefone celular, internet, rede social. Então, quer dizer, se um período ela estava ocupando a cabeça dela com a escola, no outro, tem criança que está ficando 24 horas aí nas mídias sociais e no celular e se torna uma vítima em potencial desses abusadores. Você lembrou mesmo que eu ia fazer essa pergunta, mas eu ia fazer mais para frente. Porque agora eu quero perguntar para a doutora Viviane sobre algo que está sendo muito noticiado, que o pedófilo é uma doença, tem que ser tratado como doente e que não pode ser imputado a ele qualquer tipo de culpa, porque é uma doença. Eu já discordo completamente disso aí, eu acho que o pedófilo é um bandido. O que a senhora acha como especialista na área? Então, a pedofilia, né, a palavra filia vem de uma parafilia, ou seja, de um transtorno. E é um transtorno que a pessoa pode ter e ela só sente prazer com crianças, tá? Acontece que não vai deixar, se esse pedófilo cometer o crime de estupro de vulnerável, ele não vai deixar de ser incriminado porque ele tem a pedofilia. Ele vai sofrer as mesmas leis que todos temos. Só que algumas estatísticas mostram que os abusadores, em geral, cerca de 20% apenas têm esse transtorno. O restante não tem esse transtorno. Então, são pessoas que talvez usam de aproveitar a situação, acima de qualquer suspeita também, né? Tem relação com o cônjuge, talvez, né? Então não é uma pessoa, né? Exatamente, não é uma pessoa que realmente sofre desse transtorno, vamos assim dizer. E também uma dificuldade, Maurício Picarelli, dessa pessoa reconhecer que tem um problema e pedir ajuda, né? Se ela fizesse isso, evitaria de acontecer um crime. Mas se ela comete o crime, ela é julgada e punida da mesma maneira. Agora eu pergunto também para os dois entrevistados nossos aqui, o deputado Herculano, que é membro também da Frente Parlamentar de Proteção à Criança e Adolescente, e que a frente tem trabalhado, tem feito alguma coisa, porque, conforme disse a doutora Marília, que eu fiz a pergunta, ela tem feito grandes movimentações em termos de palestras nas escolas, com famílias, etc. Mas será que isso é suficiente? Ou precisaríamos, doutora Marília, se estiver me ouvindo, dá essa resposta para nós. Se eu falei sobre o pedófilo, eu perguntei para a Vivi e para o Herculano aqui o seguinte, que os pedófilos, algumas pessoas consideram como doentes, mas eu acho que são bandidos, né? E a Vivi deu uma explicação muito clássica e técnica aqui. Mas eu gostaria de saber da lei. Né? Essas pessoas que abusam as crianças, que violentam essas crianças e às vezes dentro da própria casa. O que pode acontecer com essas pessoas? Um tratamento psiquiátrico ou cadeia? Por mim, cadeia, né? E a legislação também é rígida nesse sentido. Entre os delitos mais registrados, nós temos o estupro de vulnerável, né? Que é a prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, crime considerado hediondo, cuja pena é bastante significativa. Então, a legislação ela é rígida com relação à penalidade e também com relação aos atos praticados, ressaltando que o estupro de vulnerável ele ainda que a criança ou adolescente consinta com o ato, ainda há a prática do crime. Assim também é nos casos de aliciamento à prostituição. Muito bem, entendi completamente, inclusive endosso o que a senhora acabou de dizer, não sou eu como deputado Herculano também, e a Vivi, né? É verdade. Deputado? Sem dúvida nenhuma. Pessoa que comete esse tipo de atrocidade, ela não pode, na minha avaliação, estar
com liberdade como uma pessoa qualquer. Porque a Viviane pode falar mais disso, e a doutora Marília também, em algumas situações, pelas experiências que nós temos, a família preserva, a pessoa fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, quem sabe, sem abusar, mas na outra oportunidade que ela tem, ela volta a cometer o crime. Então, algo polêmico ainda na questão de legislação pode ser abordado, já se fala até em castração química e outras questões também. Então, eu acho que esse debate tem que avançar, né? Porque uma pessoa que abusa, geralmente, ela, em outra oportunidade, ela vai fazer o mesmo. Então, ela tem que pagar, né, por esse crime que ela fez, e na minha avaliação é cadeia mesmo, e até avançar nessa questão dessa legislação que é polêmica, mas eu acho que tem que avançar nessa questão aí, porque a pessoa que faz uma vez, ela faz 2, faz 3, e ela vai deixando esse rastro aí de feridas aí e de maldição na vida dessas crianças que se tornam adultos, muitos com depressão e outras, nós trabalhamos também no mês de setembro, né? No que fala do suicídio, muitas pessoas cometem suicídio porque sofreram abuso sexual. Então é muito grave esse tema que nós estamos tratando hoje. Vivi, como que fica o clima psicológico da mãe, da família, dos irmãos, quando alguma coisa... Porque é impossível a pessoa não saber o que está acontecendo dentro da casa. A mãe, o pai está abusando da criança, ela não fica sabendo, o avô, o tio ou algum irmão. Como que fica o clima ali daquela criança que não denuncia e a mãe também não está nem aí? Como que fica a situação da família? Sim, até no projeto Nova nós trabalhamos a família, porque embora tenha sido um membro da família que tenha sofrido abuso, a gente precisa dar amparo psicológico para essa mãe. Chega mães lá, assim, piores do que as crianças, piores. E é muito importante que essa mãe esteja fortalecida, porque a criança tem a mãe como referencial, ela precisa da mãe bem, né? Então, lá no projeto, a gente trabalha muito a família, a gente precisa fazer um trabalho de vínculo familiar muito grande, porque a mãe fica extremamente afetada. Infelizmente, Picarelli, uma coisa que acontece muito lá no projeto, são famílias que a criança foi abusada, a mãe chega para mim para contar, e eu percebo no olhar da mãe que aquilo aconteceu com ela. E aí ela vai me contar que aconteceu com ela, aí o sentimento de culpa é muito maior. Entende? Um sentimento, porque já sente a culpa de ter sofrido abuso e ainda aconteceu com a filha. Porque existe sim um fenômeno de multigeracionalidade, né? Isso é comprovado cientificamente. Então é importante que se rompa esse ciclo. É muito importante. E o empoderamento da família, né? O cuidado com essa família é fundamental. Para nossas considerações finais, eu gostaria de ouvir a doutora Marília, que a senhora pudesse dar a nossos queridos telespectadores um recado de como fazer para, pelo menos, amenizar ou denunciar essas pessoas dentro das suas próprias casas ou que tenham conhecimento de outras pessoas que fazem esse tipo de coisa contra as crianças. Bom, nós temos um número nacional que é o Disque 100, né? Lá as pessoas podem fazer toda espécie de denúncia com relação à violação de direitos de crianças e adolescentes. Essas denúncias serão encaminhadas aqui à DPCA, se for Campo Grande, ou a qualquer outra unidade da Polícia Civil do nosso estado, para a tomada das providências cabíveis, né? A DPCA tem o seu telefone, 3323-2500, que também recebemos essas denúncias. As pessoas podem comparecer à unidade policial e retratar os fatos. Qualquer um pode registrar um boletim de ocorrência como comunicante do delito, e aquilo só é uma notícia de fato que será averiguado aí pela Polícia Civil. Temos ainda a ouvidoria da Polícia Civil, que também recebe denúncias e também realiza os encaminhamentos devidos. De todo modo, a DPCA permanece aberta durante os 5 dias da semana, os 5 dias úteis da semana, durante 10 horas por dia, para esse pronto atendimento. Doutora Marília, muito obrigado por participar do nosso programa e
no ano que vem estará de volta, porque o ano passado a senhora parece que participou também desse programa, né? Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Suas considerações finais, deputado. Agradecer mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa, né? Que sabe que tem uma grande audiência e as pessoas que procuram essas informações são pessoas que assistem, né? Através dessas informações podem ajudar muito essas crianças, né? Obtendo conhecimento para poder passar adiante, porque como foi falado pela Viviane, é um tema que as pessoas têm dificuldade de falar. Uma mãe, um pai, às vezes não fala nem para a criança sobre partes íntimas, que outra pessoa não pode tocar nas partes íntimas sem consentimento. As pessoas, quando são abordadas pela criança, quando a criança fala do abuso sofrido, elas não sabem como agir, elas perdem o controle, deixam a criança mais preocupada, e aí já faz a criança contar isso para várias pessoas, causa a revitimização, que deve ser evitado. Então, o mais correto a fazer, se você for escolhido por uma criança para que ela conte uma situação de abuso, que você seja frio, que você seja calculista, que você respire, que você ouça, que você não fique fazendo perguntas, deixa ela falar e já vá direto à autoridade policial, e já para que essa criança possa ser ouvida com um depoimento especial, um depoimento voltado diretamente para as crianças, da forma correta, de uma forma pedagógica, e isso já fica registrado para que futuramente a criança não venha mudar o seu discurso, às vezes até, deputado, influenciado por pessoas da família que fazem a criança mudar o discurso para que a pessoa que agrediu com o abuso sexual não venha a ser penalizada. Então, escute, leve na polícia, faça o depoimento especial, já fica registrado, e como diz a doutora Marília, como diz o nosso querido Picarelli, como diz a Viviane, e a minha opinião também, que esse pedófilo, ou também esse abusador, que muitas vezes não é pedófilo, vá para a cadeia. Nas nossas redes sociais tem mais informações, Instagram, @Herculano Borges, e também Facebook, @Deputado Herculano Borges. Nossa querida psicanalista, Viviane Vaz, né? E a doutora Marília, que participou conosco. Nós estaremos de volta brevemente com mais um programa Considerações. Muito obrigado e acompanhem pelas nossas redes sociais.